Olá, tudo bem? Ramon Durães falando, seja bem-vindo ao meu canal de Insight, onde eu falo sobre software, startup, inovação e um bate-papo direto da trincheira. E o assunto do dia é APIs, integração e como é que a gente convive nesse ecossistema conectado, né, de pessoas, tecnologias, empresas diferentes falando entre si e como tratar todo esse ecossistema, né? Eu vou contar hoje mais uma história direto da trincheira, só para vocês refletirem e o quanto é importante cuidar do software de vocês, da estratégia e como evoluir tudo isso, né? Sexta-feira à noite, sexta-feira, né? Logo numa sexta-feira, eu recebi uma ligação de um cliente por volta das 20 horas, né? Então, sexta-feira, imagina, né? O que é que você está fazendo aí depois das 20 horas? Eu estou trabalhando, tá? Brincadeira, o cliente ligou pra gente e precisava de uma ajuda emergencial, tá? Porque estava numa situação de crise altíssima, com toda a operação parada, alguns fornecedores trabalhando sem conseguir entender uma situação, mais de 1.000 clientes dependendo de uma solução para poder prosseguir, tá? E o cliente ligou, nos pediu uma ajuda emergencial para intermediar essa transação, né, distribuída que não estava funcionando. E aí eu entendi rapidamente o cenário, consegui mobilizar pessoas ainda da minha equipe nessa sexta-feira para ajudar o cliente. Eu geralmente não entro nesse tipo de cenário, mas alguns clientes parceiros nossos, então a gente acaba, dependendo da situação, se a gente pode ajudar de alguma forma, a gente entra para poder ajudar. E aí nesse cenário, como eu coloquei para vocês, é um cenário de missão crítica, envolvendo fornecedores diferentes e numa situação onde a operação parou, né, devido a pontos críticos da aplicação. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro nós vamos entender rapidamente, junto com entramos numa call com todos os fornecedores, acessamos uma rápida visão da situação das aplicações e aí fomos para o ataque, né, para encontrar os pontos de falha na operação. Depois de algumas análises, em todo o processo do cliente e publicações realizadas, ecossistema de integrações, nós identificamos uma API que foi atualizada e as partes não se comunicaram, né? Será que isso acontece no projeto de vocês? Quando a gente está falando do cenário de aplicações, principalmente no processo distribuído, onde você tem várias integrações, é super importante você se preocupar com uma coisa básica, tá? Dá uma pausa, manda aquela chuva de like, participa nos comentários, lembra de se inscrever no canal, marcar no sininho para se atualizar. Esse é um canal exclusivo de Insight, onde a gente discute sobre software, tá? Direto ao ponto. Então você está falando agora com o Ramon Durães e nesse bate-papo eu estou discutindo sobre problemas de integração, mas são problemas do dia a dia de vocês também, tá? E a pauta é APIs, né? Então, quando você trabalha com APIs, você tem que se preocupar com uma coisa muito importante, que é versionamento. O versionamento, Ramon, de APIs, sim. Você já parou para pensar como é que funciona Twitter, Facebook e outras grandes plataformas, né? Então você tem, até na mesma URL, versões de APIs diferentes. Para quê? Porque clientes legados não precisam quebrar só porque simplesmente saiu uma nova versão da API, tá? Então você pode manter uma compatibilidade com clientes anteriores, ou seja, com empresas que estão conectadas naquela mesma API. Isso é um pilar essencial de uma estratégia de economia de APIs, tá? Então, assim, se você não está preparado para esse tipo de discussão, está na hora de você mergulhar, tá? Porque uma das coisas mais gritantes dentro da transformação digital é, óbvio, a economia de APIs, e a transformação digital está impulsionando todo o mercado de software. E aí, dentro desse cenário que eu comecei falando com vocês no início, nós encontramos um simples problema de versionamento de APIs, ou seja, uma das partes fez uma atualização no API e quebrou todo o ecossistema de missão crítica, né? E isso é um problema sério dentro dos projetos de software. Existem várias estratégias de versionamento de APIs. Eu pessoalmente gosto, né, de você passar a versão da API na própria URL para você saber qual API você está consumindo. E obviamente a sua equipe de projetos de API, tá? Você não pode simplesmente estar escrevendo web services chamando de API. A API tem que ser um projeto
E é um projeto muito sério e controlado dentro da companhia. Então você vai ter uma estratégia de evolução das suas APIs, uma estratégia de deploy da sua API também, porque em cenários até como esse, você vai ter versões diferentes da API rodando e você precisa ir garantindo a compatibilidade, justamente para que a operação não quebre, tá? Então você vai atualizando as suas APIs e vai controlando essa compatibilidade. Se a gente começar a entrar num cenário de microservices, a situação vai ficando um pouco mais crítica, né? Imagina que eu tenho mensageria também envolvida nesse processo. Eu tenho microserviços diferentes compondo uma solução de API e houve uma modificação de um microserviço. Por padrão, eu não tenho que quebrar os outros microserviços, né? Então você pode também ter versionamento de mensagerias. Mas aí outro ponto fundamental dentro dessa estratégia, obviamente, você tem uma estratégia de DevOps, ou não? Nesse caso não tinha, né? Então houve uma quebra de publicação também, né? Dois problemas juntos, e subiu uma versão sem orquestrar as outras publicações dependentes. Então, quando você pensar numa estratégia de aplicação, numa estratégia de software, numa estratégia de transformação digital, você vai bater dentro desse eixo que é o eixo das APIs. As APIs vão ser a ponta-chave da sua plataforma, tá? As APIs são mais importantes do que a tela que você constrói. Parece estranho, né? Mas são as APIs que vão permitir a interconexão entre plataformas diferentes. Isso acontece, tá, no mundo real, dentro de uma mesma empresa. A gente acha que isso nunca vai acontecer, que isso é uma situação transitória. Não é. Inclusive, assim, se a gente fala de microservices, a gente tem transação entre microservices diferentes. Como é que a gente vai orquestrar toda essa comunicação para garantir a integridade do processo, né? Então isso é super importante também, faz parte das discussões. E sobre esse problema específico nós encontramos, né, a divergência de publicação entre versões das APIs utilizadas. As outras partes não conheciam o novo protocolo, né? Óbvio, o que acontece? Quebra, né? Obviamente, por falta de estratégia do próprio processo também, houve uma dificuldade muito grande em encontrar o problema. Por quê? Porque é um problema que não estava sendo também orquestrado, tá? Que é outro problema. Quando você faz um projeto de aplicação, é super importante você orquestrar todo o seu ecossistema envolvido, criar a possibilidade de você também rastrear, até por um event sourcing, todo o processo de comunicação, quando possível, é claro, né? Senão você vai criar outros logs para que você tenha um diagnóstico de qual é a ponta que está quebrando o seu processo, tá? Então, esses são problemas modernos, né, que a gente tem que aprender a conviver. E se você vai trabalhar em aplicações com alta resiliência, esses problemas vão ser sua realidade. E aí a forma de você tratar é justamente orquestrar, né? Quando você orquestra, planeja, tem uma estratégia de DevOps, tem uma estratégia de versionamento das suas APIs, você vai conseguir evoluir o seu negócio real-time sem quebrar o próprio negócio. Esse é um desafio muito grande, tá? Eu já participei de alguns projetos altamente complexos, onde a gente realmente trocou peças do avião com o avião no ar. Não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa que você tem que se preparar para navegar nela, porque ela vai ser cada vez mais comum. Quantos cenários, por exemplo, de modernização de aplicação, onde você está substituindo partes do projeto à medida que você continua atendendo clientes no projeto antigo. Quando a gente fala isso, por exemplo, em cenários de nuvem, de containers, e aí eu trago até para um cenário de Kubernetes e Docker, dentro do Azure, por exemplo, você tem mais facilidades para tratar esse tipo de cenário, porque você pode ter, inclusive, containers publicados para um grupo específico de clientes, né? Então você tem uma jornada, uma estratégia para suportar também esses cenários, né? Outro cenário bastante interessante é você ter um gateway de API, como o próprio API do Azure, para orquestrar também essa transição. Ou seja, a gente tem hoje estratégias, tecnologias, ferramentas de desenvolvimento, plataformas de desenvolvimento, quando eu entro de .NET Core, para escrever suas APIs, para tornar o processo resiliente, para ter logs de todo o processo, instrumentar tudo isso através de um Application Insight, ou seja, usar a telemetria ponta a ponta
para que você consiga ter inteligência na gestão da sua estratégia de desenvolvimento. A gente não pode ficar com o cliente parado, 1000 pessoas esperando uma solução, né, de uma operação de missão crítica e todo mundo perdido sem chegar a um consenso, tá? Então, isso é super importante. Cenários como esse vão ser cada vez mais comuns e por a gente estar acostumado a lidar com esse tipo de discussão, a gente acaba já pontuando o que é o cenário, quais são os possíveis problemas, quais são as análises que já foram feitas, quais as outras análises complementares que precisam ser feitas, para que a gente consiga justamente diagnosticar. E eu percebo, tá, que existe uma dificuldade muito grande em entender qual é o problema, tá? Esse é um fator fundamental. A área de arquitetura precisa antecipar essas questões até no próprio planejamento do projeto. Porque se você está planejando um projeto que envolve uma orquestração de serviços diferentes, obviamente você vai ter possíveis problemas. E esses problemas, eles são, a maioria das vezes, são todos conhecidos, tá? Então você tem como orquestrar para garantir que cada atualização tenha o menor risco operacional para o seu negócio. Então, tudo isso é projeto, tudo isso é software, tudo isso envolve você, profissional de software, que vai dar um like agora, uma chuva de like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e ter certeza que é o seguinte, as aplicações estão cada vez mais conectadas, né? Você não trabalha mais sozinho. Você não trabalha sozinho numa linha de código, quanto mais num cenário de aplicação, né? Você vai envolver sempre dentro da mesma organização, tá? Serviços diferentes e até organizações de fora orquestrando um serviço em comum. É isso que você precisa se projetar, cada vez mais pensar em um cenário distribuído. Tá? Esses problemas já são comuns, resolvidos, tratados e fáceis, né, entre aspas, de administrar, porque a partir do momento que você reconhece que você precisa ter uma estratégia diferente, você vai ter mecanismos de tratar rapidamente os problemas e ter inclusive planos de contingência. Para esse cenário de discussão, nós promovemos uma versão anterior, antes da quebra, né, do protocolo da API, para tirar a fila de clientes que estavam aguardando uma resposta da plataforma como um todo. E aí desenhamos uma ação em segunda instância para que os fornecedores tomassem uma providência sobre esse problema e possivelmente vamos marcar uma próxima conversa com o cliente para ajudá-lo num fator que continua sendo ignorado no mercado. Chama-se estratégia, tá? Você não pode simplesmente, hoje em dia, sair metendo linha de código sem pensar no impacto disso aí para o negócio, né? É uma coisa que eu falo com vocês aqui, se você olhar todos os vídeos, eu falo com muita frequência. Nós temos hoje todos os recursos disponíveis no mercado para fazer aplicações resilientes, para garantir integração, para garantir a evolução do seu software com segurança. Está faltando aplicar. E foi um desses objetivos que me motivou a criar esse canal ao longo dos anos, para estar trazendo com vocês bate-papo como esse, direto da trincheira, direto no cenário real que nós entramos. Eu dificilmente gosto de entrar nesse tipo de cenário, porque não é questão de preço, tá? É questão de você entender o quanto de valor você está gerando no negócio. E um dos principais motivos que me motiva a trabalhar nessa área é ajudar as empresas a mudar a forma de pensar nos projetos de software. E quando você entra no problema, você não está fazendo isso, né? Você está simplesmente ajudando a resolver um problema. Mas é o caminho ainda que você entra para ajudar e você vai trazer uma provocação, né? Que é uma reflexão do reconhecimento da dor. Eu gosto muito de falar sobre isso e falo com todos os meus clientes que a dor precisa ser reconhecida. Então, pegar uma lição aprendida de um projeto desse e transformar num reconhecimento da dor. Fala assim, nós conseguimos operar esse projeto como está hoje? Sim ou não? Porque não dá mais para ficar empurrando o problema para debaixo do tapete. Sabe por quê? Porque isso reflete nas outras empresas parceiras, isso reflete no cliente, isso reflete no mercado, isso reflete no futuro da companhia. Tá? Então, vamos pensar os nossos projetos de software com mais carinho, com mais estratégias. Falou em API, você precisa de uma estrutura para suportar a sua estratégia de APIs. Tá? Não dá mais para pensar em software como se escrevia uma linha de código e esquecia. Você não está mais no mundo
sozinho, você não está mais no mundo client-server, tá? As empresas estão conectadas, as pessoas estão conectadas e toda essa experiência vai definir e define o futuro do seu negócio, beleza? Então, cuide muito bem das suas APIs, muito bem das suas integrações, tenha planos de evolução, de implantação, de monitoramento, para que você não precise correr e conviver com problemas como esse que eu acabei de relatar para vocês, tá? Então isso é super importante dentro da sua estratégia de aplicação. Eu tenho promovido conversas como essa aqui no canal, participa. Se você quiser mandar sugestões de vídeos, eu estou no ramondurans@2pc.software e eu trabalho na 2PC, uma companhia que ajuda empresas a reinventar a sua estratégia de desenvolvimento de software. Nós temos uma metodologia chamada DevPrime, onde a gente licencia para o cliente essa metodologia, para que o cliente consiga aplicar transformação digital nos projetos de software. Então apoiamos em toda a estratégia de arquitetura, transferência de tecnologia, acompanhamento do desenvolvimento de software. Nós damos suporte para os arquitetos de software dos projetos, dos nossos clientes, de forma com que os projetos consigam evoluir dentro de uma estratégia, tá? Então, não basta simplesmente pegar uma tecnologia nova e escrever como antigamente. O seu resultado vai ser, inclusive, pior, porque você vai expor isso para um cenário conectado, para um cenário distribuído, para um cenário onde o cliente vai estar experimentando a sua aplicação, e se você não tiver uma estratégia, isso vai quebrar, tá? É o que aconteceu diretamente nesse projeto, é o que acontece no mercado hoje, e isso reflete em milhões e milhões e milhões de reais, tá? Então, vamos juntos formar uma corrente de transformação digital das nossas aplicações. Se você tiver sugestões de vídeos, mande no ramondurans@2pc.software. É um prazer participar com você também nessa discussão aqui no comentário. Eu gosto muito quando vocês comentam, a gente possa discutir. Você já viu cenários como esse, você tem participado, isso é muito legal, tá? O ecossistema de APIs é um sistema muito rico e é um dos pilares estratégicos do eixo de transformação digital. Compartilhe o vídeo com seus amigos agora, nesse momento, no LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Telegram. Vamos trazer mais pessoas para discutir estratégia de software. Um forte abraço, até a próxima. Ramon Durans falando com você.